Darei o Consolador. Firma de mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestiais que vêm da casa de meu Pai. Sou eu aquele, oh grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dai-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, eu vos darei o Consolador. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o 115. Irmão, nós temos que pedir com fé. Aleluia. Com fé, porque tudo que nós colocamos na mão do Senhor tem resposta. Mas para isso, nós temos que ficar batendo na tecla. Senhor, eis-me aqui. Senhor, atenda meu clamor, atenda meu pedido. Porque joelho no chão, jejum e oração, nós vamos vencer. Porque muitas das vezes falar, o Senhor não tem me respondido, o Senhor não tem me escutado. Deus, irmãos, é porque nós que temos ficado desapercebidos. Porque nada é da nossa maneira, é tudo da maneira do Senhor, é do jeito do Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzindo a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Vamos nos 370 em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, né? Tudo que Ele tem feito, está fazendo e vai fazer por nós, né, irmão? A gente tem que agradecer antes mesmo de receber. Nós temos que ser gratos, porque nós dormimos e acordamos, estamos aqui porque o Senhor achou graça em mim e você, pela misericórdia do Senhor. Nós fomos, nós trabalhamos, agora nós viemos trabalhar para Jesus, fazer para Jesus, né? Mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração.
liberdade de estar a seus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ô, glória, aleluia. Aí a missionária Solange está com oportunidade para trazer a palavra inicial de madrugada. Quando eu orava, senti que alguém me tocou. De madrugada, quando eu orava, Senti que alguém me tocou. Eu olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar lendo nos Salmos Não acredito. 46, 10. Então vai. Quem se encontrar, se coloca Mas de é que pé. aqui também tá em nome de pequeno, né? Jesus. Então, é permissão. aleluia. Amém? Amém. Diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém? Pode se sentar. Aleluia. Deus, Se você vier atrás de uma resposta hoje, pega esse salmo para você. Porque é que às vezes a gente fala as coisas sem saber, né? Mas sempre Deus ele chega e dá uma perdãozinha na gente e fala pra gente, acreditar e saber Deus é Deus. Porque tudo aquilo que a gente coloca na mão do Senhor, cada enfermidade que a gente passa, cada lombada que a gente toma, é Deus segurando nas nossas mãos. Porque esses últimos dias, pra mim, não tem sido fácil. É prova atrás de prova, mas eu sei que o Senhor é aquele que me sustenta. Porque se até aqui eu cheguei, porque o Senhor ele me sustentou. Porque às vezes a gente fala assim, por que tanta prova, Senhor? Por que tudo, por que é isso, por que é aquilo? Mas Deus ele sabe até onde ele te dá a prova, porque ele sabe quando você aguenta. Porque se a gente não aguentasse, a gente não estava de pé. Porque Deus ele fala, aquietai e saber que sou Deus, porque ele é o nosso refúgio bem presente nas horas da nossa angústia. Glória a Deus. É o nosso refúgio naquelas horas que a gente mais precisa clamar pelo familiar que está doente, pela algo que a gente pede, a nossa vida financeira, pelo algo que a gente quer na nossa vida, ele é o nosso socorro bem presente. verdade, Jesus, dessa maneira. Muitas das vezes a gente fala assim, da onde vem meu socorro? Só olhar para o céu e falar, o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Os céus e a terra. Muitas das vezes a gente teme naquilo que a gente põe nas mãos do Senhor. Mas o que você coloca na mão do Senhor é só colocar e deixar descansar, porque tudo é um tempo. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu para a gente alcançar as nossas bênçãos. Esse ano Deus falou que seria ano de bênção, de vitória. Sim, foi anos de bênção, de vitória para muitos. Eu não tenho o que reclamar, porque tem tudo que eu tenho pedido para Deus, Ele tem
Ele tem me entregado. Mesmo que demore, mas Ele entrega. Mas é um ano também que a gente fala assim, o ano passado morreu tanta gente, quando chega esse ano, quantas foi as pessoas que já se desceu à sepultura? Quanto foi as pessoas que desceu à sepultura porque tiraram a vida? Porque só quem tem direito de tirar a nossa vida é Deus, mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito complicado. E a gente viu a semana passada lá, o pessoal tirando aquele monte de corpo e colocando na rua. Pensa assim, às vezes as pessoas sentiam assim, a dor que sente um familiar. É verdade isso. Chega, que nem domingo, foi domingo de finado, é uma tristeza na gente. Quando a gente perde um ente querido, a gente fica triste. Eu mesmo, domingo, eu chorei o culto inteiro. Mas eu creio que Deus, Ele secou minhas lágrimas. Porque às vezes a gente fala assim, eu perdi, não vou ver mais. A gente vai ver sim. Um dia lá na glória a gente vai se encontrar. Um dia lá na glória a gente não vai viver mais tudo que nós temos passado aqui na terra. Porque tudo que nós temos passado aqui na terra é permissão do Senhor. Por isso que Ele fala na palavra, aquietai e saber que eu sou Deus. Então a gente tem que acalmar nosso coração, se aquietar e saber que nós temos um Deus lá em cima, que não dorme, que Ele tem olhado por nós 24/48, e a mão dele cada dia mais está baixando sobre a face da terra. Se a gente for indagar as coisas que estão acontecendo, é permissão de Deus. É verdade. Porque o mundo hoje em dia, a gente só vê falar só de morte, de assassinato, pai matando filho, esposo matando esposa. É complicado, né? Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas, porque até aqui Ele nos sustentou. Até aqui nós estamos de pé, porque é permissão dele. Porque se a gente deitou, dormiu e acordou, porque Deus, Ele viu graça na gente. E vocês sigam com essa palavra no coração de vocês, aquietai e saber que eu sou Deus. Porque tudo aquilo que a gente põe na mão do Senhor, o que nós põe aqui no altar, o altar é lugar de resposta, de providência. Não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você coloca aqui no altar, Deus, Ele responde. Pode demorar, porque Deus, Ele trabalha no silêncio também. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, as palmas no nome do Senhor. Aleluia, né? De palavra maravilhosa em nossos corações, irmãos. Não fique desapercebido, o Senhor está na casa, Ele está falando através dos louvores, através da palavra, da salvação. Muitas das vezes o Senhor fala comigo, o Senhor fala comigo, usa alguém para falar comigo. E o Senhor usa, né, irmãos? Nós mesmos temos que abrir, orar, levantar, abrir a Bíblia e a palavra vem, a resposta vem. Muitas das vezes nós pedimos para o Senhor enviar homens e mulheres de Deus para falar conosco, sendo que o Senhor mesmo fala. Ele mesmo, a gente senta, puxa a cadeira e fala, Senhor, senta do meu lado, Senhor, fala comigo. E o Senhor fala. O Senhor não nos deixa enganados, irmãos. Por isso que nós falamos, nós temos que estar em vigilante e constante oração. Porque nós só vamos vencer através da oração, através de nós clamarmos. Porque a fé é fundamento de todas as coisas. Mas nós temos que ter fé e determinar a nossa vitória. Porque se nós mesmos não determinamos, como nós esperamos receber? Amém? A irmã Nilza está com a oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no teu coração. Hoje é a preparação da campanha, uma carta para Deus, irmãos. E é uma campanha muito forte. Vai ser 3 quinta-feiras dessa campanha. Não fique de fora, irmãos. Venha, traga mais um. Vamos fazer essa campanha em nome de Jesus. Então, irmão, as paz, amém? Amém. Pessoal. Bendiz a minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz ao Senhor. O Senhor que não te esquece de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades e sarará todas as tuas enfermidades. E que te reme a tua vida das perdições. E te coroa de benignidade e de misericórdia. O Senhor te farta a tua boca de bens e de sorte, e a tua mocidade se renovará como água. O Senhor faz justiça, o juízo e todo o oprimido. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele é que nos perdoa, que nos sara,
que nos renova e nos fortalece, né? Que nos livra das perdições, que nos guarda de todo mal. O Senhor ainda faz, o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor é o nosso perdoador, nosso libertador, o nosso curador, né? Hoje mesmo eu recebi a notícia de uma mulher de um primo meu, que ela estava muito mal, estava com câncer, e ela fez os exames tudo e aí não deu câncer. A minha irmã, ela é uma pessoa muito temente a Deus. Aí ela disse que uns dias atrás fez oração na casa dela e orou. Aí em seguida ela disse que eu estava bem melhor, que estava dormindo e já tinha secado mais. Aí hoje ela foi fazer os exames, aí disse que não deu câncer. O médico falou que podia ser hormônio, alguma coisa, mas ela estava fazendo química, tinha dado aí e já não era mais. Glória a Deus. Eu creio que foi Deus, né? Porque só Ele. Ela ainda falou, só mesmo Deus para fazer um milagre na situação que ela se encontra. Verdade. E eu creio que Deus fez milagre. Deus ainda é o nosso curador, o nosso perdoador e o nosso libertador, né? Deus é misericordioso. Ele não mudou, Ele é o mesmo, né? Muitas vezes são nós que mudam nosso jeito de agir, de pensar, mas Deus, Ele é o mesmo. Eu sempre agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Deus é fiel, né, irmãos? Nós temos que profetizar. Nós temos que profetizar sobre nós mesmos. Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma vitória, eu preciso de uma cura. A partir do momento que nós profetizarmos e nós mesmos, igual a irmã falou, a irmã dela foi lá, orou e profetizou. Eu não tenho, não vou ter, porque é Deus, irmãos. A partir do momento que Deus, a gente fala assim, muda o quadro, muda a história, muda a situação, eu não aceito, porque nós não podemos aceitar, porque quem dá o diagnóstico é Deus, e se Deus não dá, por que a gente vai dar ouvido para outras coisas? Nós temos que crer e confiar na palavra do Senhor, e o que o Senhor tem de melhor para mim e para você, amém? A irmã Mariana está com a oportunidade de fazer aquilo que o Espírito Santo tocar no coração dela, porque a Bíblia diz assim, nós mesmos temos que determinar. Nós mesmos temos que pôr a mão na nossa cabeça e orar. Se nós estamos enfermos, nós mesmos temos que determinar para nós mesmos. Porque se nós não fazemos isso, quem vai fazer por nós? Deus faz, mas nós também temos que fazer a nossa parte, amém? Cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Eu quero contar um testemunho. A semana passada, o Senhor, eu dormi, né? E o Senhor me deu um sonho. Que eu via assim, estava andando com toda a minha família e via uma casa toda branca caindo assim, desmoronando. E eu olhava aquilo assim, mas a casa não era minha. Era como se estivesse num morro assim, e todo mundo via assim, desmoronando. E aí passou uns dias, o disjuntor lá da minha casa começou a sair uma fumaça. Aí teve uns 2 dias que caiu a luz, e aí eu chamei o eletricista para dar uma olhada lá. E ele falou que mais um pouquinho ia pegar fogo na minha casa. Ou seja, o Senhor me livrou, me mostrou e me livrou daquilo acontecer. Porque ia acabar com a minha casa, a gente não sabe a proporção que poderia ser. Não sei se poderia ser de dia, talvez ninguém estivesse lá, se poderia ser à noite, né? E aí quando foi hoje também eu tive um outro sonho, que eu estava no carro com meu irmão estava dirigindo e chegava um cara e roubava o celular e tinha vários celulares dentro do carro e ele roubava. E aí eu levantei, orei, né? Pedi para Deus me livrar de qualquer, né, situação. Falei, Deus, cancela a agenda do inferno contra a minha vida, contra a vida da minha família e vai na minha frente. Eu fui tirar o carro da vaga e mais um pouquinho ele veio com tudo e quase bateu no meu carro. Então assim, o Senhor me livrou mais uma vez. Aleluia. Então eu falo assim para os irmãos, quando sonharem, quando ficarem pensando, às vezes a gente fica pensando e martelando numa situação, martelando numa coisa, e a gente fala assim, é besteira, não é. É a forma de Deus nos mostrar, é a forma de Deus falar com a gente. Cada um, Deus fala de uma forma. Comigo Deus fala muito em sonho. Mas às vezes, pela correria do dia a dia, a gente não tem o discernimento, ou a gente não acorda e já ora, repreende e sai. E aí acontece alguma coisa e mesmo assim o Senhor ainda pela misericórdia nos livra, né? Então nós temos que estar sempre em oração e sempre estar ligado no que o Senhor está falando com a gente.
Porque se Deus não falou com você hoje, é porque você não percebeu. Porque o Senhor fala a cada momento, né? De formas diferentes, o Senhor fala conosco. Assim, agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, né, irmãos? Deus cuida dos seus, Deus cuida de nós de uma maneira tremenda, que nós mesmos, por mais que nós fazemos, é pouco para Jesus, porque Jesus faz 24 horas por nós, Ele cuida de nós. Nós estamos aqui intercedendo, Ele está lá, o anjo está indo lá de encontro, né? Aquele que nós colocamos na mão do Senhor, porque nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Nós vamos sair daqui diferente. Aquele que entrar enfermo sairá curado. Nós estamos aqui e o anjo está indo lá levar a bênção, levar a vitória, fazendo mover o agir de perto, por de longe. Mesmo aqueles irmãos que não puderam estar aqui, mas o Senhor que nos justifica. O Senhor conhece nosso deitar, nosso levantar, nosso caminhar, e o Senhor está indo de encontro. Vamos ficar de pé, fazer um minutinho de oração. Vamos fazer para a Letícia, irmã. Letícia, que está internada, fez a cirurgia de novo, né, irmã? Passou pela cirurgia. Vamos fazer oração em favor da Jaqueline, que está ali no hospital, com o pé dela inchado. Vamos fazer uma oração em favor dos irmãos que não puderam estar aqui. Soberano Deus eterno, Pai, colocamos em suas mãos essa noite, Senhor, os irmãos que se encontram enfermos, que nós conhecemos, que nós não conhecemos, irmãos de perto, de longe, Pai amado, Pai querido. Envia um anjo ali, Senhor, os médicos dos médicos, faça mover o agir, o seu cura, o seu salvo, se repreende toda enfermidade, todo laço, todo embaraço, toda barreira, Senhor. Ai, Senhor, abençoa os irmãos que não puderam estar aqui, os que estão trabalhando, que estão viajando, que estão na faculdade, Senhor. Ai, Senhor, o Senhor capacita, fortalece, segura nas nossas mãos. Não deixe que nós venhamos olhar nem para um lado, nem para o outro, Senhor. Joga por terra todo espírito da frieza, toda confusão, Senhor amado, Senhor querido. Porque o Senhor é Deus, trabalha, Pai amado, Pai querido, no profundo, no oculto, no escondido, Senhor. Ai, Senhor, vai na frente, Pai, abrindo nossos caminhos, guardando a direita, a esquerda, a retaguarda, cobrindo com bênçãos e vitória, onde é abençoado o nome de Jesus. Que Ele repreende toda depressão, Pai, toda angústia, toda aflição que seus filhos vêm passando, Senhor. Passa um bálsamo naqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Tu sabe, Pai, cada um precisa e necessita. Nós dormimos e acordamos porque o Senhor achou graça para mais um dia, Senhor. Então que o Senhor venha nos abrir nossos olhos carnais, nossos olhos espirituais, nos fortalecendo, nos revestindo do Teu poder, do Teu Espírito, em nome de Jesus. O pastor está com oportunidade, em seguida já pode estar passando, né, por presbítero Guilherme, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus. Eu desde já agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Nós falamos bem alegre para Jesus, igreja. Glória a Deus, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Está deixando versículos em nome do Senhor Jesus, se encontra Mateus 5, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois sofreres perseguições por causa da justiça, porque ele é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos injuriares e perseguiram, e mentindo disseram todos mal contra vós e por mim a causa. Amém, meus irmãos? Aqui o Senhor Jesus estava, instruindo os seus discípulos no caminho que ele deve andar. Porque bem-aventurados somos nós que estamos diante da presença do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nada escapa do controle do Senhor Jesus. Tudo está no seu controle, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Presbítero Guilherme já se pode se aproximar em nome do Senhor Jesus, amém? O servo do Senhor vai estar trazendo uma palavra em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda tuas mãos para cá em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, abençoa, Senhor, o teu filho, meu Pai amado, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, usa ele poderosamente, Senhor amado, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, abençoa, Senhor, o teu lar, Senhor amado, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, visita, Senhor, o nosso lar, a nossa família, Senhor amado, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar recebendo o servo do Senhor com as palmas bem alegres. Saúde, irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus nos concedeu de trazer a palavra pela tua infinita misericórdia. Deixar uma palavra bem conhecida aqui. Aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 25. Palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Atos, capítulo 16, versículo 25. Serei bem breve. Falarei aquilo que Deus tocar em meu coração. E é bênção. Atos capítulo 16, versículo 25. Amém. Amém. A conversão do carcereiro. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém? Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto onde a Bíblia vai nos relatar a conversão do carcereiro. A Bíblia vai nos relatar que Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram jogados dentro da prisão. Mas para eles chegar até dentro da prisão, tudo teve um processo, porque eles passaram por uns momentos difíceis. E o que a Bíblia vai nos relatar? Que antes de Paulo ele ser transformado, o seu nome era Saulo. Em Atos, se você for ver em Atos capítulo 9, a Bíblia vai nos relatar que Saulo era um grande perseguidor dos cristãos na face da terra. Saulo não podia ouvir falar dos cristãos que queria açoitá-lo, queria prender os cristãos. Era um grande perseguidor na face dos cristãos na face da terra. Mas o que eu acho interessante é que aquele homem que era perseguidor dos servos, do povo de Deus, ele vai ter um encontro sobrenatural com Deus. Aquele homem que não queria saber de crente, aquele homem que não queria saber de pessoas que serviam a Deus, não estava nem aí para nada, ele vai ter um encontro sobrenatural com Deus. Não é diferente na minha, na sua vida, na sua parentela. Muitas das vezes a pessoa olha, você fala, vamos para a igreja, a pessoa pega e fala, não quero ir, eu não quero servir esse Deus. Muitas das vezes as pessoas contam, até o testemunho aqui em cima fala, eu jamais queria estar na presença do Senhor, não queria isso. Mas só que Deus, ele pega, ele muda a trajetória da minha e da
sua vida? Quantas das vezes você olha a sua história, você olha a sua vida e fala, Deus, eu nem imaginava estar aqui dentro, te adorando, te exaltando. Mas é porque Deus tem um chamado na sua vida. Talvez a parentela olhe e fala, já era, não tem mais jeito, projeto falido, morreu. Talvez as pessoas olhem aí fora e falam, já era, vai morrer, vai perecer, não tem mais jeito. Mas só que Jesus, ele olha de uma forma sobrenatural. Jesus, ele olha diferente, aonde muitos olham e falam, não tem mais jeito, não tem mais esperança, não tem mais solução, não tem resposta. Jesus desce com a resposta. Aonde muitos olham e falam, já era, não vai levantar mais, vai ficar prostrado, a sua vida não vai para frente. Aí Jesus, ele pega e olha lá do céu e fala, ei, quem está no controle da vida dele sou eu, quem está no controle da vida dela sou eu, quem escreve a sua história sou eu. Eu estou sentindo a presença de Deus, sabe por quê? Porque muitos olham e falam, projeto falido. Aí muitos olham e falam, projeto falido, já era, não tem mais esperança. Aí Jesus pega e olha o projeto e fala, calma aí, deixa eu levantar minha filha de novo, deixa eu levantar o meu servo de novo. Você acha que a sociedade aí fora olhava para você e falava, nossa, vai ser bem sucedido, nossa, vai chegar em lugares grandes, nossa, vai ser um grande homem de Deus? Não. Muitos olhavam a sua história aí fora e falavam, vai ficar na sarjeta, vai ficar do jeito que tá, vai morrer no álcool, vai morrer nas drogas. Mas só que Jesus, ele te libertou de tudo isso e hoje te fez uma nova criatura na presença de Deus. Glória a Deus. Quantas das vezes muitos olhavam a minha história, muitos olhavam a minha vida, por eu passar um momento difícil com a minha mãe, até hoje no vício do álcool. Aí muitos olhavam a minha mãe e falavam, o filho vai seguir os mesmos passos, o filho vai ser a mesma coisa. Mas sabe o que Deus faz? Deus pega e transforma algo sobrenatural, onde muitos falei, vai seguir o mesmo caminho, vai ficar na sarjeta, vai morrer com 18 anos, vai morrer nas drogas. Aí Deus pega e muda a trajetória. Deus muda a trajetória da minha e da sua vida para impressionar muitos. Porque quantas das vezes muitos olham e falam, já era, não tem mais esperança, não tem mais jeito. Saulo era um grande perseguidor dos cristãos na face da terra, mas foi até Jesus chegar. Porque quando Jesus chega, ele muda o cenário. Quando Jesus chega, ele transforma. Quando Jesus chega, ele muda. Irmão, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que Saulo, ele vai enviar cartas para Damasco. E o que eram essas cartas? Era para perseguir o povo de Deus. Mas só que a Bíblia vai nos relatar que vai resplandecer uma luz do céu, uma luz tão forte que vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? É forte. Um grande perseguidor da face dos cristãos na face da terra. Uma luz vai descer do céu e vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai cair atônito e vai falar, quem és? És tu, Senhor. Ele vai entender que é Jesus que está tendo um encontro com ele, sobrenatural. Mas só que as pessoas que iam com Saulo vai pegar e vai falar, vai olhar e não vai ver ninguém. Vai perceber, não vai ver ninguém, não vai escutar nada. Mas só que Deus estava tendo um encontro só com Saulo. E eu falei, Deus, por que isso? Se as pessoas estavam indo junto com Saulo, se as pessoas estavam junto com ele ali, por que elas não escutou a voz? Por que elas não viu nada? Sabe por quê, pastor? Porque tem coisa que Deus mostra para mim, mas não vai mostrar para você. Tem coisa que Deus vai mostrar para a esposa, mas não vai mostrar para o esposo. Sabe por quê? Porque a intimidade é algo sobrenatural. Por isso que muitas das vezes Deus vai usar uma pessoa de um jeito. Não queira pregar igual que certas pessoas. Não queira louvar igual certa pessoa. Irmão, o que você quer dizer? Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Talvez você pode olhar para mim e falar, nossa, o Guilherme é uma bênção, é isso, aquilo. Mas é marcas, é pedrada. Não queira ser o outro, não. Sabe por quê que Deus está dizendo? Deus está dizendo, ei, cada um tem o seu chamado, cada um tem uma marca da promessa. Talvez eu olhe o seu rosto e falo, nossa, tá tudo bem. Talvez eu olhe a sua família e falo, tá tudo bem. Talvez eu olhe a igreja e falo, tá tudo bem. Mas só que por dentro tá passando uma luta sobrenatural, mas não tá deixando de vir para a casa de Deus. Tá passando algo no trabalho, mas tá aqui adorando a Deus. Tá passando uma enfermidade, mas está adorando a Deus. Tá passando luto, mas está adorando a Deus. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus é Deus no luto, Deus é Deus no choro, Deus é Deus na prova, Deus é Deus na luta. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo, e pelas águas não submergirão. É Deus dizendo, ei, se passar pelo fogo, Deus é contigo. Se passar pela prova, Deus é contigo. Se o barco querer afundar, Deus é contigo. Se querer perecer, Deus é contigo. Não importa, estão se levantando contra mim. A palavra nessa noite é continua. Estão dizendo que eu não vou ser nada.
nada. Quantos muitos olham e falam, agora está indo para a igreja, mudou de vida. Não vou dar um mês para sair da presença de Deus. Não vou dar uma semana, não vou dar um dia. Aí Deus pega e muda a trajetória. Aí está você um mês, está você 2 meses, está você 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas é tudo pela infinita misericórdia de Deus. Aleluia. Porque se eu visse pregar pela minha própria vontade, pelo meu ego, pelo meu eu, de mim não saía nada. Verdade. Mas a gente vem pela misericórdia, pela graça. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa, o dia que você não quer pregar, o dia que você não quer ir, é o dia que Deus vai mais te usar. É o dia que quando você está marcado, é o dia quando você precisa de um abraço e Deus vai te usar para abraçar. Quando você precisa de uma palavra amiga, Deus vai te usar como uma palavra amiga na vida de alguém. É por isso que muitas das vezes você fala, nossa Deus, eu queria tanto um abraço, eu queria tanto que alguém chegasse com uma palavra de consolo. Aí Deus pega, você não quer pregar, Deus pega e fala, ei, vai lá pregar minha palavra, vai fazer a minha vontade. Eu, desde quando eu vim para a presença de Deus, eu tenho uma promessa em mim. Eu tenho algo comigo mesmo que eu pego, eu não falo não. Nem que seja para mim vir aqui e falar, Deus é bom, o diabo não presta, amém, é bênção. Porque cada oportunidade que Deus dá, a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã só pertence a Deus. Talvez eu pegue e falo, Deus, eu recuso a oportunidade e falo, não quero pregar. Quantas das vezes, irmão, eu não quis pregar e fui pregar sem querer mesmo, mas fui fazer a vontade do Senhor. Quantas das vezes a gente não quer louvar, a gente está ali no cantinho, quer ficar quietinho no canto ali, só ouvir a palavra. Tem dias que a gente fala, Deus, hoje eu não quero nem oportunidade, eu estou tranquilo, vou vir só adorar a Deus, é bênção. Mas só que Deus pega e fala, ei, eu não te chamei para ficar estacionado no banco, não. Eu não te chamei para ficar quietinho, não, eu te chamei para pregar minha palavra, para louvar. Glória a Deus. Ah, estão falando que eu não sei pregar, continua. Ah, estão falando que a minha voz é feia, continua. Sabe por quê? Porque enquanto você resolve fazer para Deus, Ele resolve fazer mais e mais por você. Sabe por quê? Enquanto você está aqui dentro, deixa a preocupação lá fora. Fique tranquilo que Deus vai de encontro ao seu lar, Deus vai de encontro à sua vida. Eu tinha muitos motivos para querer parar, para querer desistir. Quantas das vezes eu já quis voltar, já quis retroceder. Eu não estou aqui porque eu sou super crente, não. Eu estou aqui pela infinita misericórdia do céu. Porque se não fosse Deus dar mim na sua vida, o que já teria acontecido? Quantos livramentos Deus dá para mim, dá para você que a gente nem vê. Mas Deus é aquele que faz algo sobrenatural. Ele abre porta onde não tem porta. E Deus está dizendo, ei, você riscou muitos projetos, mas quem mandou você riscar? É para você voltar, pôr num papel de novo e começar a escrever os seus sonhos, os seus projetos. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer da maneira dele, do jeito dele, mas é do jeito que você está pedindo também. Ele vai de encontro ao seu sonho, ele vai de encontro aos seus projetos. Se for da vontade dele, ele realiza. Se for da vontade dele, ele transforma, ele faz algo sobrenatural. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. E eu quero algo de Deus para dizer nessa noite. O não de Deus ainda é resposta na minha e na sua vida. Porque quantas das vezes eu quis algo e Deus falou não? Quantas das vezes eu queria algo e Deus permitiu não acontecer? Deus permitiu tudo dar errado. Então você tem que entender que Deus permitiu muitas coisas dar errado na sua vida para você entender hoje no futuro. Verdade, dessa maneira. Quantas das vezes eu quis algo e não aconteceu? E hoje eu entendo o rapaz, o homem que Deus me colocou. Hoje eu entendo a pessoa que Deus me transformou. E é por isso que às vezes a gente olha lá atrás e fala, nossa Deus, eu queria esse sonho, eu queria esse projeto. Aí Deus pega e faz algo além do que você está pedindo, algo sobrenatural. Ele te dá um não naquela hora, mas fique tranquilo. Ele entende tudo que você tem passado, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Já pensou se Deus toda hora fosse sim, 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 sim? Se fosse fazendo tudo que a gente queria? É igual a pastora comentou. Se fosse tudo da nossa maneira, do nosso jeito, eu falo por mim, se fosse tudo do jeito que a gente queria, você acha que a gente ia estar aqui? Nesse momento frio, nesse momento que um dia está chovendo, um dia está calor. Você acha que a gente não queria estar em casa, no nosso aconchego? Mas a gente está aqui porque a gente é totalmente dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus, da misericórdia dele. Você é dependente dele. O que eu peço para Deus hoje é saúde. Porque quantas das vezes muitas pessoas que têm saúde não querem vir para a presença de Deus. E quantas das vezes as pessoas estão no leito e queriam vir para a presença de Deus. Queria vir adorar, queria vir exaltar e glorificar o nome do Senhor, mas não pode. Quantos servos de Deus estão no leito, passando por provações, por enfermidade?
Quantas das vezes queria estar aqui dentro, mas não pode. Mas só que Deus vai ter um encontro sobrenatural com Saulo. E a Bíblia vai nos relatar que ele vai ficar 3 dias, quando desce a luz, vai falar, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele vai ficar 3 dias sem ver, 3 dias sem enxergar. E vai ficar 3 dias sem comer também, sem beber. A Bíblia vai nos relatar que aqueles homens vai pegar Saulo. E ele vai falar, Senhor, o que queres que eu te faça? Ele vai falar, entra numa rua chamada direita. E lá te será dito o que te convém fazer. A Bíblia vai nos relatar que esse homem vai estar ali e vai enviar cartas para Damasco ali. Ele é um perseguidor do servo de Deus. Olha o que Deus vai fazer ele passar. Ficar sem enxergar 3 dias. Ficar sem comer. E a Bíblia vai nos relatar que ali em Damasco tinha um profeta, um discípulo do Senhor que se chamava Ananias. E o Senhor vai falar, Ananias, eis-me aqui. O Senhor vai falar, Ananias, eis-me aqui. Primeiro ele vai falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor vai falar para ele, Ananias, vai à rua chamada direita, entre em casa de Judas, que lá vai estar um homem chamado Saulo, e eis que numa visão ele via que entrava um homem e colocava as mãos nos seus olhos. Esse homem está 3 dias sem enxergar, está 3 dias sem comer. E o Senhor, quando ele escuta, Ananias escuta a voz falando, Saulo, ele vai falar, Senhor, esse homem tem a total autoridade de prender os cristãos na face da terra. E o Senhor vai pegar e vai falar para ir de encontro a Saulo. Ele vai falar, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você entende que antes de Saulo ser transformado, ele era um perseguidor dos cristãos. Você entende que antes de você vir para a presença de Deus, você era um alcoólatra. Antes de você vir para a presença de Deus, você tinha um vício. Eu também tinha um vício, todos nós tínhamos um vício. Deus pega e muda a gente não tinha identidade. E quando o Senhor tem um encontro com Ananias e fala assim, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, sabe o que eu entendo? Eu entendo que Jesus já estava dando uma identidade para Saulo. Já estava dizendo, ei, a partir de hoje ele não é mais perseguidor. A partir de hoje ele vai ser perseguido pela presença, pela palavra. É Deus dizendo, ei, enquanto muitos olhavam a sua vida e você não tinha identidade, era apenas mais um, era apenas um qualquer. Mas hoje você tem uma identidade. Hoje muitos olham a sua vida e falam, tá vendo lá? Tá vendo? Ele mudou, tá vendo a vida dele? Talvez você está passando nos lugares e tá achando, eu não sou espelho para ninguém, eu não sou nada. E Deus está dizendo, ei, quem te disse que você não tem valor? Quem te disse que você não é precioso na presença de Deus? Se você servir um copo de água, você já está fazendo a obra. Se você falar uma palavra amiga, você já está fazendo a obra. Se você dá um glória a Deus, aleluia, você já está exaltando e glorificando o nome do Senhor. Fique tranquilo. Quem está falando para você que você não tem valor? E quando o Senhor pega e fala, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, era Deus dando uma identidade para Saulo. Era perseguidor, mas agora vai ser um profeta. Era perseguidor, mas agora vai vir para a minha presença. Você vê um homem ignorante, um homem bruto. Talvez você está orando pela tua parentela, talvez você está orando para as pessoas e está dizendo, ei, é tão difícil falar isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando a casa está toda desavesso. Porque eu vim aqui falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Guilherme, por que você está falando isso? Como você pode falar isso? Você vive isso, eu vivo. Por quê? Minha esposa está afastada dos caminhos do Senhor, então eu vivo. Então eu venho aqui pregar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e minha esposa não está vindo para a igreja. É doído, né? Tem muitas das vezes que Deus vai fazer você pregar o que você vive também. Porque não adianta eu vir aqui querer falar bonito, querer falar isso e aquilo, e eu não estar vivendo o que eu estou falando. Porque a presença de Deus não tem que estar comigo só aqui na igreja. A presença de Deus não tem que estar comigo só aqui nesse altar. A presença de Deus tem que estar comigo no meu trabalho, tem que estar comigo lá fora, tem que estar comigo no meu lar. Quem tem sido o Guilherme? Eu falo por mim, quem tem sido o Guilherme na sua casa? Tem sido um bom marido? Quem tem sido o Guilherme no serviço? Tem vigiado? É por isso que eu falo, se você for ver em Êxodo, Moisés vai falar, se a tua presença não for comigo, não permito que eu saia daqui deste lugar. A presença de Deus não tem que estar só aqui dentro com a gente. A presença de Deus tem que estar com a gente lá fora. Para as pessoas olharem e falar, olha a diferença, olha ele. Porque eu falo por mim, Saulo era um homem bruto. Saulo não queria saber dos perseguidores dos cristãos. E quantas das vezes eu achava que eu era o bambambam, eu, Guilherme, que estou aqui em cima, pela misericórdia. Quantas das vezes eu achava que por mim eu fazia isso e aquilo, se visse eu resolvia no braço, se visse eu resolvia isso e aquilo. Aí Deus pega, Ele muda, Ele transforma. Eu falo isso, que antigamente eu pagava para brigar, hoje se for pagar para mim não brigar. Aleluia.
Nada compra a minha paz mais. Depois que Deus ele te muda, depois que Deus ele te transforma, às vezes muitos olham a sua vida e falam, nossa, nem acreditam algo sobrenatural que Deus fez. Verdade. Aleluia. Deus dá uma identidade para Saulo. E Ananias vai fazer a vontade do Senhor. A Bíblia vai nos relatar que ele entra ali na rua chamada direita, entra em casa de Judas e coloca a mão nos seus olhos. E ele vai voltar a enxergar. Ele vai falar, Saulo, o mesmo Deus que te apareceu no caminho é o mesmo Deus que está me fazendo vir aqui. Então Ananias, ele está cumprindo o chamado do Senhor. Primeiro ele fala, Senhor, Saulo era um grande perseguidor dos cristãos. Ele vai falar, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas quando ele vai escutar a palavra Saulo naquele lugar já era um grande perseguidor dos cristãos. É tão difícil a gente falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas quando a luta vem, quando o vento vem, quando o choro vem, quando a afronta vem, a desavença vem. Porque a Bíblia vai nos relatar que se você for ver em Lucas, capítulo 8, versículo 22, Jesus vai dar uma ordenança para os discípulos assim, passemos para o outro lado, a tempestade. Mas Jesus ele não vai revelar o processo. Porque se Jesus fosse revelar o processo para os discípulos, eles já iam desistir no beira do caminho. Eles nem queriam atravessar. É Jesus dizendo para mim e para você, ei, sabe por que eu não falei para você antes o que você ia passar na presença de Deus? Sabe por que eu não falei? Porque você não ia querer. Mas só que eu não revelo o processo, mas só que eu garanto a vitória. Eu não revelo a luta que você vai passar, mas eu garanto a vitória. Eu não revelo o choro que você vai passar, mas eu garanto a vitória. Se Jesus deu a ordenança para você, passemos para o outro lado, fique tranquilo. Talvez eu, Guilherme, possa falar para você, ei, amanhã vai acontecer isso. A palavra do crente tem que ser sim, sim ou não, não. Tem que ser uma só, sim. Mas talvez eu possa falhar com você, eu posso falar algo e não acontecer. Mas se Jesus te fez uma promessa, se Jesus te fez uma promessa, se Jesus prometeu para você, pode ficar tranquilo. Se Ele falou que você vai ser bem sucedido, é por nome dele ser glorificado para a honra dele. Se Ele falou que vai te dar uma casa, você batalha, mas Ele vai dar a direção para você comprar essa casa. Se Ele falou que você vai comprar um carro, fique tranquilo. Você batalha, corre atrás, mas Ele dá o direcionamento. Nem que Ele usa pessoas que têm condição para te abençoar, mas Deus, Ele é aquele que em linhas tortas Ele pega e escreve em linha certa. Deus é aquele que encaminha onde muitos olham e não tem jeito, não tem mais solução. Ele pega e vai com a resposta. Então fique tranquilo. A Bíblia vai nos relatar que a fé é um dos firmes fundamentos daquilo que não se vê. É Deus dizendo, ei, eu não estou vendo um milagre, mas eu estou tendo fé que eu vou ser curado. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu estou tendo fé que Deus vai abrir a porta. É Deus dizendo, ei, aonde tem sido a tua fé nesta noite? Aonde você tem depositado a tua fé? Se for 1% só, fique tranquilo, porque se for do tamanho de um grão de mostarda, é algo sobrenatural para Deus transformar a sua vida. Porque a Bíblia vai nos relatar que a nossa fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Então, se for do tamanho de um grão de mostarda, fique tranquilo. Aonde tem depositado a minha e a sua fé nessa noite? Talvez você entrou aqui nessa noite e está dizendo, Deus, minha fé está tão pouquinha. Se você for ver em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia vai nos relatar uma viúva, uma mulher que acaba de ficar viúva. Ela só vai ter só um pouquinho de azeite, para mim ser bem breve. A Bíblia vai nos relatar que ela vai chegar, até os discípulos ali vai pegar e vai falar, eis que meu marido morreu. Ele vai falar, o que queres que eu te faça? Eliseu vai falar, meu marido morreu, teu servo, e servia ao Senhor. Ele vai falar, o que queres que eu te faça? O que é que tem em casa? Ela vai falar, tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Deus, eu só tenho um pouquinho de oração. Deus, eu só estou com um pouquinho de fé. Deus, me ajuda a ter mais fé. E Deus está dizendo, ei, esse pouquinho você nem imagina que é algo sobrenatural para Deus transformar a sua vida. Ah, Guilherme, por quê? Porque Deus, Ele vê um coração quebrantado, um coração humilde. Você vai ver a oferta da viúva pobre que só tinha apenas 2 moedinhas. E a Bíblia vai nos relatar que muitos ricos iam depositando na arca do tesouro ali muitos bens, muitos dinheiro. Mas só que Jesus, Ele vai avistar aquela mulher humilde, com apenas 2 moedas. Guilherme, o que você quer dizer? Eu quero te dizer que Jesus avistou uma mulher que tinha
só apenas 2 moedas, mas depositou tudo que tinha. E Jesus pega e fala, tá vendo aquela mulher? Não precisa você querer dar um caminhão de dinheiro, não, mas a tua fé que vai te salvar, é a tua fé que vai te levar em lugares grandes, é a tua fé, a tua humildade que vai fazer vocês pisarem em lugares aonde você nunca pisou. É por isso que eu falo, Deus, que eu diminua e o Senhor cresça. Que a tua graça desça, que eu diminua e a tua presença cresça cada dia mais. Perca amigos, mas não perca a presença. Perca parente, mas não perca a presença. Perca colegas, mas não perca a presença. Sabe por quê? Porque se a presença de Deus não estiver comigo, eu não consigo falar nada. Se a presença de Deus não estiver com você, você não consegue fazer nada. Mas se a presença de Deus estiver com você, a macumba cai por terra. Se a presença de Deus estiver com você, o feitiço cai por terra. Se a presença de Deus estiver com você, ei, aquele que está te atormentando no seu trabalho, aquele que está pegando no seu pé, fique tranquilo, que Deus usa a vida dele para falar, você é um servo de Deus, você é diferente. Deus pega e ele usa as pessoas que levantam contra a sua vida e diz, ó, eu te peço perdão por ter falado algo para você. Eu te peço perdão por ter falado certas palavras. Sabe por quê? Porque quando você entrega na mão do Senhor, fique tranquilo. Uma vez que entregou na mão do Senhor, está entregado. E para mim continuar, a Bíblia vai nos relatar que em Atos 16, Paulo e Silas estavam ali na prisão. Foi açoitados, foi acorrentados. Mas antes dele estar na prisão, eles passaram um processo. Que processo foi esse? Se você for ver em Atos 16, capítulo 9, versículo 10, primeiro Paulo vai ter uma visão em que viu um homem da Macedônia e dizia, passemos Macedônia, e ele vai concluir esse chamado do Senhor. Agora ele vai concluir e ir para Macedônia. A Bíblia vai nos relatar que ele vai estar ali em Filipós. O que é Filipós? É a primeira cidade ali da Macedônia. A Bíblia vai nos relatar que eles vão estar reunidos na beira do rio ali, no culto de oração ali, e muitas pessoas estavam ali. A Bíblia vai nos relatar que uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, ela vai estar ali servindo a Deus e ela vai pegar, eles vão estar falando ali, ela vai falar, se haver julgados que eu seja fiel, eu imploro que vai até a minha casa. Paulo vai ficar constrangido com isso. Agora eles vão de encontro à oração, de encontro àquele culto. O que eu acho interessante é que eles indo de encontro à oração, a Bíblia vai nos relatar que pelo caminho tinha uma jovem. Uma jovem com o espírito de adivinhação. No capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem, o que era essa jovem? Essa jovem dava grande lucro para aqueles homens naquela cidade. Para os magistrados, para aqueles homens, ela dava grande lucro para a sociedade. O que eu acho interessante, que ela vai avistar Paulo e Silas, indo de encontro ao caminho, vai dizer, esses homens são servos de Deus, esses homens servem o Senhor. Agora Paulo vai ficar constrangido com essa mulher falando isso, por quê? Porque ele vai ver que não está vindo de Deus isso. Ele vai ver que é o espírito de adivinhação que essa mulher tem e dava grande lucro. Ele vai pegar e vai dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu ordeno que esse espírito saia dessa mulher. E imediatamente esse espírito sai dessa jovem. A Bíblia vai nos relatar que os magistrados agora vão ficar nervosos. Eles vão ficar bravos, vai falar, esses homens perturbam a nossa cidade. Esses homens atrapalham a nossa cidade. A Bíblia vai nos relatar que a multidão vai se levantar. A Bíblia fala unidas, mas tem uma vírgula. Unida contra eles. Aleluia. A multidão vai se levantar unida contra eles. Por quê? Tinha acabado de expulsar um espírito de uma jovem. Por quê? Esse espírito dava grande lucro para a sociedade. Esse espírito dava grande lucro para eles, a adivinhação. Mas só que pelo nome de Jesus, o espírito de adivinhação tem que cair por terra. Pelo nome de Jesus, a macumba cai por terra. Pelo nome de Jesus, a enfermidade sai por terra. Se for pelo nome do Guilherme, não acontece nada. Se for pelo nome do pastor, não acontece nada. Mas se o pastor colocar a mão e orar e falar em nome de Jesus, cai por terra, a enfermidade cai. Se colocar a mão e falar em nome de Jesus, se a gente ora pela misericórdia de Deus, se Deus quiser curar, Ele cura, mas no nome dEle, no nome dEle.
dele, na graça dele. É no nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus tem poder para fazer milagre. O nome de Jesus tem poder para fazer sobrenatural. É Deus dizendo: ei, fique tranquilo, porque talvez muitos estão se levantando na sua vida, talvez pode até estar uma desavença no seu lar. Fique tranquilo, chega lá determinando, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, meu lar vai ser lugar de paz. Em nome de Jesus, a enfermidade cai por terra. Em nome de Jesus, o algo sobrenatural acontece. Glória a Deus. Aí expulsa esse espírito dessa mulher, dessa jovem de adivinhação. A Bíblia vai nos relatar que esses homens agora, eles vão ser levados para a praça. Os magistrados, aqueles homens daquele lugar. A Bíblia vai nos relatar que vai rasgar suas vestes. E a Bíblia vai nos relatar que vai açoitar ele, vai bater neles. E a Bíblia vai nos relatar que, se você for ver, e havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que guardasse com segurança. Tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere e prendeu os pés no tronco. Agora é onde a gente chega à parte do texto. A conversão do carcereiro. Tudo teve um processo para Paulo e Silas ser jogado dentro da prisão. Tudo teve um processo, uma trajetória. Talvez muitos estão olhando a sua vida, o que você tem vivido hoje, e mal imaginam o que você já passou para chegar até aqui. Porque é muito fácil olhar o rosto do pastor e dizer: ah, é pastor, é uma benção. Mas quem sabe o que ele já passou? Quem sabe os espinhos, os cravos que ele já passou para chegar até aqui? Quantas humilhações, quantos choros já passaram? Quantas orações ali na madrugada? Muitas das vezes muitos olham a nossa vida e falam: ah, olha como Deus tem usado ele, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus tem feito na vida dele. Mas só que ninguém quer pagar preço. É verdade, dessa maneira. Sabe por que tem muitos desistindo hoje da presença de Deus? Não estou dizendo super crente jamais, que eu estou aqui pela misericórdia, todos nós, irmão. Ninguém é super crente não, irmão. Eu não vou falar que eu sou o Bambambam, que eu sou o Guilherme, que eu faço, não. Tem dia que eu não quero vir, irmão. Eu venho pela graça, pela misericórdia. Deus dá um ânimo para nós, um combustível. Fala: vai, filho, ainda tem esperança. Vai, continua, ainda tem fé. Eu vou fazer o sobrenatural na sua vida. Mas muitas das vezes a gente não vê o milagre. Muitas das vezes a gente não vê a resposta. Muitas das vezes a gente não vê a solução. Mas só que a gente às vezes vai olhar e vai parar. Vai desistir. Olha onde você já chegou. Olha a tanta humilhação que você já passou para chegar até aqui. Vai desistir na beira do caminho? Vai parar agora? E o que você já fez na presença de Deus? Os frutos que você já deu. Os bons frutos que você já deu. Se você for raciocinar a sua vida, olha o que Deus tem feito, olha o que Deus está fazendo. Olha como está a sua vida hoje. Eu falo por mim. Ah, Guilherme, por que você está falando isso? Eu sou um jovem que eu morei de favor. Eu morei em 2 casas de favor, irmãos. Eu tinha tudo para desistir, para parar. Eu tenho um homem que é meu avô, pela misericórdia de Deus, meu avô de criação. Mas tenho um carinho enorme por ele. Que se não fosse ele na minha vida, Benedito, se não fosse ele na minha vida, quem seria de mim? Pela graça de Deus, Deus colocou ele na minha vida, na da minha mãe. Nós moramos de favor 5 anos na casa dele hoje. Hoje ele tem 5 filhos. Aleluia. Às vezes você até comenta dos filhos dele assim, ele olha assim, mas você fala mal de mim para ele, irmão. É como se fosse do meu sangue, sangue do meu sangue. Então Deus envia pessoas para ajudar a gente, sim. E eu morei de favor, morei em 2 casas de favor, e não nego falar isso não. Fui expulso de uma casa assim, minha mãe grávida, fui expulso sim. Hoje meu avô cuida dessa minha irmã, senão ela estava no orfanato. Então tudo tem uma trajetória. Essa minha irmã, meu avô registrou como pai. Porque minha mãe bebia muito, até hoje bebe. E meu avô registrou ela como pai para ela, senão eu nem conhecia ela, só Deus sabe como estava ela hoje. Deus pega, ele faz uma trajetória diferente. Ele faz algo sobrenatural. Muitos olhavam a minha vida e não dava nada. Guilherme vai chegar a lugar nenhum. Eu tinha todos os motivos para desistir. As irmãs não estão na presença de Deus, a família não está. Minha mãe está no vício do álcool, minha esposa não quer vir para a igreja. Eu vou parar? Onde eu já cheguei? Olha os livramentos que Deus já me deu. Ah, eu vou parar porque fulano falou mal de mim, porque fulano falou isso. Irmão, antigamente eu ligava muito que o povo falava de mim. Ah, estão falando mal de mim, estão falando isso. Ah, não vou mais para a igreja. Sabe o que tem acontecido hoje no mundo, na sociedade hoje? Ah, não vou mais para a igreja porque fulano falou isso e isso, aquilo. Irmão, você não deve nada para ninguém não, irmão. Você deve satisfação primeiramente a Deus.
A gente tem que ser obediente à obra, sim, não estou falando isso jamais. A gente tem que ser obediente aos pastores, à obra, sim, tem que ter reverência na casa de Deus, sim, entendeu? Mas só que a primeira satisfação você tem que dar para Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Então, você não tem que se importar o que muitos estão falando da sua vida, porque se eu fosse ligar o que muitos falaram da minha vida, eu não estava nem aqui. Verdade. Porque muitos olhou a minha vida, olhou a minha história e falou, não vai passar dos 18, vai chegar a lugar nenhum, não tem mais jeito, não tem mais solução. Aí eu pego e começo a trabalhar com 12 anos, começo a ir pela misericórdia de Deus, convivi com pessoas que fazem coisa errada, mas às vezes a gente vai pro errado se quiser. Verdade. Se você quiser sair do errado, se você quiser Deus mudar a sua vida, Ele muda. Porque mesmo quando eu não estava na presença de Deus, irmão, eu nunca fui de querer roubar, nunca fui de querer fazer essas coisas erradas. Já aprontei sim, já baguncei sim. Mas pela misericórdia de Deus, Deus deu livramento, salvou, e hoje nós estamos aqui, ó, para adorar a Deus. Então, olha a sua vida hoje, olha a trajetória hoje. Olha o que Deus já fez na minha, na sua vida. Olha o que Deus tem feito. A Bíblia vai nos relatar que esses homens, ele foi açoitado com os pés no tronco ali, ó, acorrentado. E a Bíblia vai nos relatar que enquanto um orava, à meia-noite vai surgir um clamor. Enquanto um orava, o outro louvava. Enquanto um orava, o outro louvava. Enquanto um orava, o outro louvava. A Bíblia vai nos relatar que quebrou os alicerces e se abriu. As cadeias, as prisões se abriu. Um terremoto tão grande que desceu ali naquele lugar, que os alicerces se abriu. E aí Deus dizendo, ei, você tem orado e está achando que não está vindo resposta. Você tem louvado e está achando que não tem resposta. E Deus está dizendo, ei, enquanto você ora, eu estou entrando com a resposta. Enquanto você louva, eu estou entrando com a resposta. Muitas das vezes a gente pensa em parar, já pensou em desistir, e Deus está dizendo, ei, esse último louvor que pode sair da sua boca pode mudar o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você pegue e fala, Deus, fala comigo. Deus, eu vou lá só mais um culto. Se o Senhor não falar comigo, você está pedindo para Deus falar com você, Ele vai falar. De um jeito ou de outro, Ele vai falar. Aleluia. De um jeito ou de outro, Deus vai falar com você. Ontem eu estava ali, eu percebi algo ali na rua de casa ali. Eu estava ali, um morador de rua ali, estava meio alterado ali, né? As pessoas olhavam para ele, dava até medo assim, né? Um morador de rua. Aí eu peguei, passei perto dele assim, ó. Eu tava meio abatido assim, passei perto dele e falei, vou ali no mercado comprar uns pão para mim tomar um café. Ele pegou, olhou para mim e falou, boa tarde, abençoado, tudo bem? Deus te abençoe, abençoado. Glória a Deus. As pessoas com medo dele. Você acha que Deus, ele usa um morador de rua, viu? Você acha que você não tem valor? Eu passando ali, ele, boa tarde, abençoado, tudo bem, na paz? Morador de rua, as pessoas com medo correndo daquele homem ali. Se for preciso Deus usar um morador de rua para falar com você, Ele fala, irmão. Aleluia. Deus não usou uma mula para falar com Balaão? Se for preciso, Deus faz algo sobrenatural para falar comigo e com você. Verdade. A Bíblia vai nos relatar que Paulo e Silas estavam na prisão para me encerrar. À meia-noite ouviu-se um clamor. O terremoto vai descer ali naquele lugar, naquelas prisões. A Bíblia vai nos relatar enquanto um adorava, o outro orava. E quando você está orando e um está adorando, irmão, não tem cadeias que prendem um servo de Deus que está clamando, que está buscando dia e noite. Fique tranquilo. Talvez você está orando e não está vendo a resposta. Talvez você está louvando e não está vendo a resposta. Talvez você está pedindo e não está vendo a resposta. Mas eu tenho algo de Deus para liberar aqui nessa noite. A vitória não está no começo, a vitória não está no meio, mas a vitória está no final. E eu falo por quê? Por que no final? Glória a Deus. Dessa maneira, Jesus. Porque no começo é bom ter vitória no começo, tudo facinho. No meio é bom também. Mas no final, sabe o que é no final? Quando você não tem mais esperança, não tem mais jeito. A sua fé se acabou já. Ah, Deus, isso daí já era. Esse projeto aí não tem mais jeito. Aí muitos olham e pegam e falam, já era, não tem mais jeito mesmo não. Vai ficar no mesmo lugar, vai ficar do jeito que está.
Aí Jesus pega e fala, ei, quem está no final ainda sou eu, quem está no Glória a controle Deus. ainda sou eu. Sabe por quê? Porque projeto falido para muitos, para Deus é projeto construído. Não, você não entendeu. Porque muitos olham e falam, o projeto está falido. E Deus pega e fala, ei, o projeto está acabando, está começando de construir, quer dizer. O projeto está no começo. Enquanto muitos olham a sua história e falam, projeto falido. Enquanto muitos olham e falam, vai ficar caído, vai ficar prostrado. Deus te pega pela mão e fala, ei, eu estou ainda construindo Glória a a sua Deus. história, filha. Eu estou construindo a sua vida, fique tranquilo. Eu vou mudar o cenário. Eu vou confundir muitos. Glória a Deus. Deus vai mudar o cenário da sua história. Deus vai mudar o cenário da sua vida. Deus mudou o cenário da minha vida, mudou o cenário da minha história. Sabe por quê? Porque eu olhava muitas coisas que eu queria comer e não podia comer. Sempre passei muita dificuldade, mas hoje eu agradeço a Deus, porque se eu tivesse tudo fácil. Quantas das vezes muitos têm coisa fácil e tá no mundo aí fora? Infelizmente, né? Porque a gente quer que esteja aqui dentro, né? Verdade. Eu desejo o bem para todos. Até quem desejar o mal para mim, eu desejo o bem, que seja bem sucedido. Não tenho nada contra ninguém. Ah, tem inimigo? Nem sei. Não tenho nada contra ninguém. Ultimamente eu tô querendo a minha paz, irmão. Meu sofá em casa e tô em paz. Eu falo pra minha mulher ali, ó, tô em paz aqui no meu sofá, nem me fale nada, deixa eu tranquilinho aqui. Tô tranquilo, irmão, minha paz. Antigamente queria ficar na rua, queria isso e aquilo. Hoje em dia eu jogo minha bola, quero meu sofá, quero minha paz, tranquilo. Entendeu? E Deus, ele muda o cenário. Aleluia. Hoje eu falo pela misericórdia de Deus que eu tenho vontade de comer, eu vou e compro, irmão. Compro e como. Talvez é uma coisa simples que eu estou falando aqui, mas não é. Porque quem passou necessidade, dificuldade, teve vontade de comer algo, é difícil, irmão. Aí hoje eu vejo a minha história, o servo de Deus, pela misericórdia, o homem que Deus me transformou. Às vezes acontece algo no meio da minha parentela, o Guilherme, tudo é o Guilherme. Entendeu? Mas só que tem hora que Deus, ele sempre vai te dar uma estratégia, uma sabedoria para resolver os problemas. Porque muitas das vezes, aos nossos olhos, é impossível. Não mexe. Verdade. Mas aos olhos de Deus é possível. Aleluia. Aos nossos olhos não tem mais jeito. Mas aos olhos de Deus tem jeito. Aos nossos olhos já era. Mas aos olhos de Deus fala, ainda é um vaso. Ainda é um profeta, ainda é um servo de Deus. E Deus está dizendo, ei, fique tranquilo, você tem sido espelho. Talvez você está olhando e está dizendo, não tem valor, só passo por passar. Aí Deus tá, aí tem gente que não desistiu ainda por causa de você. Poxa, Guilherme, por que isso? Se você parar, sua casa desmorona. Se você parar, sua casa para. É por isso que Deus, nem que seja preciso ele usar 1 ou 2 ou 3 pessoas para estar lado a lado com você, a sua casa não precisa estar cheia, a mesa não precisa estar cheia. Mas Deus precisa enviar, nem que seja uma pessoa na sua vida e dizer, Deus é contigo ainda. Glória a Deus. Não desista de orar pelo celular, não. Não desista pela tua casa, não. Deus é contigo ainda. Fique tranquilo. Deus vai mudar o cenário da sua história. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos relatar que quando abre a prisão, o carcereiro vai fazer a primeira coisa. A narrativa do texto fala a conversão do carcereiro. O que eu acho interessante, que Deus ele faz algo sobrenatural, nem que seja para salvar uma vida. Ele vai na prisão para salvar uma alma. Nem que seja para ir lá no tráfico, ele vai lá para salvar uma alma. Por quê? Porque Paulo e Silas, pastor, eles foram presos. Foi açoitados. Mas ali dentro tinha uma alma para libertar. Ali dentro tinha uma alma para salvar. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas, eles foram açoitados, foram achicoteados, foram presos ali, passaram muitas humilhações ali. E o que eu acho interessante é que quando o carcereiro, ele vê que as prisões estão abertas, para vocês entenderem, eles veem que as portas da prisão estão abertas, ele vai fazer a primeira coisa, ele vai pegar uma espada e vai querer se matar. Mas por que isso? Eu fui estudar isso, a Bíblia vai nos relatar que o carcereiro ele tinha total responsabilidade de cuidar daqueles prisões, daqueles presos, quer dizer. E a Bíblia vai nos relatar que aconteceu um terremoto tão grande que abriu todos os alicerces da cadeia ali. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai querer se matar, porque ele já ia ser morto, porque os presos fugiu ou porque os presos saíram. Mas só que Paulo vai gritar de longe, com grande voz, vai falar, ei, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Glória a Deus. Algo sobrenatural, um homem que ia se matar ali. Paulo vai gritar de longe e vai falar, ei, a gente não fugiu, não te faça nenhum mal, que todos nós aqui estamos. Ele vai chegar
perto de Paulo e Silas, todo tremo, e vai se prostrar e vai falar: o que é necessário para me salvar? Ele vai falar assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele pregava a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Glória a Deus. Aquele homem ele vai ser salvo, aquele homem ele vai ser liberto e depois ele vai estar pregando em sua casa. É Deus dizendo: ei, não pare de orar por um filho seu não. Não pare de orar por um parente seu não. Não pare de orar por um esposo seu, por uma esposa, ou quem seja. Ah, é bruto demais. Ah, é ignorante demais. Nem quer saber da palavra de Deus. Até Jesus chegar. Porque Saulo também, ele era bruto, era ignorante, não perseguiu o povo de Deus. Mas só que foi até Jesus chegar. Porque quando Jesus chegou, Jesus ele amansa. Aquele que se acha bruto, aquele que se acha valentão, Jesus pega e dá mansidão. Jesus pega e coloca paz. Jesus pega e muda o cenário, Jesus pega e muda a história. Aleluia. Aquele homem ia se matar ali na prisão. Mas só que Paulo gritou com grande voz: ei, não te faças nenhum mal. E esse homem vai se prostrar e vai falar: o que é necessário para me salvar? Vai falar: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Glória a É Deus. igual eu falei no começo. É difícil eu liberar essa palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, quando a casa está toda desabessa. É difícil eu falar para você, irmão: crê no Senhor Jesus Cristo, você vai ser curado dessa enfermidade enquanto você está passando essa enfermidade. Porque só Deus sabe, para mim encerrar, só Deus sabe o que eu e você tem passado, o que eu e você tem sofrido para estar na presença de Deus. Mas só que com Deus é maravilha, é bênção. A gente chora, a gente se alegra, mas vale a pena persistir. Sabe por quê? Porque o maior preço Jesus pagou com sangue. Aleluia. O maior preço. Então essa prova para nós é pequena do tamanho do Deus que a gente serve. Aleluia. Vou falar de novo. Essa prova que você serve é pequena do tamanho do Deus que você tem. Essa tempestade é pequena pro tamanho do Deus que você tem. Essa afronta é pequena pro tamanho do Deus que você tem. Então fique tranquilo. O maior preço Jesus já pagou na cruz do Calvário. Foi preço de sangue. Para mim, para você estar aqui nesta noite falando do amor dele, pela infinita misericórdia de Deus. E que Deus nos abençoe. Cada dia nos fortaleça na presença dele. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Vamos todos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. O Senhor levar nós em paz por nosso lar, em nome do Senhor Jesus, da mesma maneira que o Senhor nos trouxe. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto, meu Pai amado. Obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor amado. Meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, nos leve em paz da mesma maneira que o Senhor nos trouxe, Senhor amado. Meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, abençoa o teu povo nessa noite, Senhor amado. Visita, Senhor, os hospitais, visita as UTIs, Senhor amado. Meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, vá de encontro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Estenda as tuas mãos em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os seus. Dizem amém. Estão todos abençoados em nome do Senhor Jesus.